Hoje nós estamos aqui na casa do Isaquias, da Franciara, que são os papais do pequeno Davi. E a gente veio entender um pouco, conhecer um pouco da história da família e do Davi, que passa por uma condição complicada. Isaquias, explica pra gente, o que acontece com o Davi hoje? Certo. O Davi ele foi diagnosticado recentemente, passando por uma neuropediatra particular aqui em Sinop. Ele foi diagnosticado com agenesia de corpo caloso. O que acontece? É uma malformação que acontece no cérebro, e isso compromete tanto na questão da coordenação motora, como também na questão da coordenação de alimentação. Ou seja, todo alimento que o Davi vai ingerir, por via oral, ela tanto vai para o intestino, como também vai para o pulmão. E aí onde é que compromete, acontecendo bronquiolite, bronquite, e agora no caso que a última foi pneumonia. Então, o que acontece? O Davi ele se alimenta por sonda, necessita somente se alimentar por sonda, não pode em momento nenhum ingerir alimento via oral, a não ser somente pela sonda, então ele usa hoje um suplemento para isso. Qual a idade do Davi hoje? O Davi hoje está com 2 anos e 1 mês, 2 anos e 1 mês, isso exatamente. Pouco mais de 2 anos. Quando que vocês descobriram que ele estava com essa condição e como é que foi? Então, o Davi, até o 6º mês do Davi, foi totalmente normal, assim, a nossa vista como pai. A única coisa que a gente estranhava é que ele não sentava, mas, porém, se movia tudo certinho, ele mexia as mãozinhas, os pezinhos. E o Davi, a partir do 6º mês, ele teve um ataque de bronquiolite, que aí foi onde é que começou a desencadear a questão de perca de coordenação motora. E aí, quando ele fez 1 ano, exatos 10 meses, ele acabou tendo um ataque, uma questão de pneumonia. Ficamos no hospital regional por aproximadamente 25 dias internado com ele na UTI. E nesse processo todo, o Davi acabou que quando ele fez 1 ano, exato 1 ano, ele foi encaminhado para Cuiabá para fazer uma cirurgia para poder usar a sonda. E aí de lá para cá a gente não sabia o que ele tinha ainda, Passou por alguns médicos, fizeram alguns exames, só que ninguém sabia o que tinha. A única coisa que sabia é que ele tinha hipóxia, que é a questão da dificuldade e a questão de poder engasgar, como se diz, com a própria saliva. Aí, recentemente, através de ajudas, de uma conhecida nossa chamada Karina Turati, que nos ajudou muito, uma irmã da nossa igreja, conseguimos juntar meio financeiro e passamos pela doutora Rossana, que é aqui de Sinop, neuropediatra, que foi onde é que ela fez o diagnóstico e descobrimos que ele possui agenesia de corpo caloso. Então, nós não sabíamos o que ele tinha. Agora, pai, você estava me explicando que por conta de todas essas condições, problemas que ele acabou tendo, ele tem que ter uma alimentação diferenciada, é apenas por sonda, e essa alimentação tem um valor bastante dispendioso. Você estava me contando também que já buscou meios públicos para ver se tem uma ajuda, mas por enquanto não conseguiu nada. Isso. O Davi hoje ele depende da fórmula, que se chama, na verdade, a fórmula de Fortini, o Complete, no caso 800 gramas, porque igual como eu acabei de dizer, uma fórmula que ela é composta por todos os nutrientes, vitaminas, e se ele usar um outro leite, há um tempo atrás nós estávamos usando o leite ninho com algumas vitaminas, mas porém não estava sendo suficiente, estava causando desnutrição. E essa fórmula, 800 gramas dela, custa R$ 142,90 hoje, num comércio aqui da cidade onde vende esse tipo de fórmula. E então o que acontece? Tem um preço e não é pouco, Para a gente hoje como a gente recorreu a alguns meios aqui do município, porém foi feita uma negativa, não de má fé, mas porque é algo que o município não consegue manter esse tratamento. A gente foi encaminhado para a Defensoria Pública, aí da Defensoria Pública fizemos todo o processo, apresentação de conta, para ver se deveria mesmo receber ajuda ou não. Só que também, porém, é um meio que depende de ter uma certa espera, pois não depende só de 1 ou 2 pessoas, Tem muito mais gente aí, então a gente estamos aguardando isso. É uma situação complicada porque esse gasto ele é direto, Você está me falando, esse alimento que ele tem, então uma lata, e são várias por mês, São exatamente 10 latas por mês, E infelizmente a gente, pela medicina, ela não possui cura, Então, assim, é algo ali que é sempre 10 latas, independente se ele está mamando muito ou pouco, é 10 latas mensais, e cada uma possui um preço, como eu disse, de R$ 142,90 cada lata. Não é fácil. O Davi está aqui no colo da mamãe Franciara, atendendo. Papai, como é que fica o coração, nesse momento? A gente sabe que não é fácil, porque é uma vida do filho, o pai, a mãe sempre quer o melhor,
E você estava me contando, você trabalha, tem um emprego, mas o salário não é fixo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tem um aluguel. E agora, como é que fica? Como é que está sendo esse momento para vocês? Como é que vocês estão resolvendo isso, rapaz? Pois é, hoje a gente está vivendo de muita ajuda, né? Depende de muitas pessoas que estão por trás de tudo isso que está acontecendo. Tem dias que a gente sempre tem fé em Deus, né? A gente, por sermos cristãos e evangélicos, a gente sempre acredita que Deus ele é a forma de suprir as nossas necessidades. E Ele sempre supre enviando pessoas, seja com valores, ou seja, então, muitas das vezes, com a forma, às vezes, de uma alimentação ou algo do tipo, né? Então, assim, a gente sempre tem ajuda, a gente não está sendo desamparado. Muitas vezes é difícil, né? Você acordar ou dormir e ver o seu filho passando né, no caso que se encontra muitas vezes, por exemplo, o tempo hoje está chuvoso, então a gente tem que se preparar muito para ele não suar muito e pegar friagem, porque provavelmente à noite ele pode atacar uma questão, de repente, do nada, um resfriado, e é muito rápido. A questão ali de 2, 3 horas, de repente, o narizinho começa a ficar entupido, e de repente aí já ataca, né, a secreção, e aí, então, assim, é difícil, não é fácil. A gente tem que entender uma coisa que Deus ele é a nossa força, porém, só que a gente tem que sempre manter a postura e pensar sempre positivo, pensar sempre em buscar a solução, né? E então, assim, o que a gente acredita é que tem pessoas que têm nos auxiliado muito, né? Como eu já disse, tem uma pessoa que está nos auxiliando muito, que é a Karina Turati, tem nos auxiliado bastante, com algumas pessoas aqui que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei, porque assim, ó, nós estamos aqui, vamos dizer assim, no nosso conforto, no nosso lar, no trabalho, e ela está sempre por trás fazendo todo esse processo, né? Ela conhece muitas pessoas aqui em Sinop, só que porém ela, inclusive essa entrevista hoje, né, foi um trabalho que ela fez aí, que está nos auxiliando bastante, mas assim, a gente sempre acredita que Deus vai fazer o melhor. Sempre. O Isaías estava me contando, então, por essa dificuldade, né, gente, esses valores, o Davi tem várias necessidades específicas, tanto de alimentação, equipamentos, como vocês adquiriram aí. Sim. E hoje a gente vem aqui fazer um pedido. Quem estiver nos acompanhando, Deus tocar no coração, puder fazer uma ajuda, uma doação para a família, a questão até mesmo de valores para manter essa alimentação, até que se tenha uma resposta do poder público, a gente sabe que isso é demorado e a criança ela não espera. Isaías, quem está nos acompanhando, puder fazer uma ajuda, uma contribuição para vocês, como é que faz? Você tem algum Pix disponível que você possa passar? Como é que funciona? Sim, então, primeiramente a gente fizemos uma rifa, né? Ela tem um link, está no meu Facebook, só precisa lá Ezequias de Paula e Franciara também, tá? Você vai encontrar, vai ter um link nos nossos stories, nós estamos compartilhando esse link. Nós fizemos uma rifa com 2.000 números a R$3 cada uma, né, para a gente poder fazer todo esse processo. Essa será a primeira de outras que virão, porque de uma forma mais fácil de conseguir, né? E quem quiser nos ajudar por Pix, o meu Pix mesmo é 669-9674-9307, é o C6 Bank, tá? Quem quiser nos ajudar lá, preferencialmente a gente prefere que as pessoas comprem a rifa para que a gente possa, né, ter futuramente, porque é uma forma também até da nossa, vamos dizer assim, de se sentir um pouco melhor, de não só pedir, mas assim, quem puder nos ajudar. Estamos sorteando, para quem conhece um pouco de marca de capacetes, estamos sorteando 3 capacetes, um Revo X11 fechado, um BF e um Spike também fechado. Tem ventilador, tem kit Natura, tem R$100 no Pix, R$100 no outro Pix, R$50 em Pix. Temos também um conjunto de coxa. Enfim, nós estamos fazendo todo um processo, né? E quem quiser nos ajudar, é só entrar no Facebook Ezequias de Paula, tá? Que vai estar lá o link, eu vou compartilhar mais uma vez para quem puder, né, acessar. E como eu disse, quem quiser nos ajudar no Pix é o 669-9674-9307. Tá certo, gente. Se você estiver acompanhando, puder fazer essa ajuda, né? Eu sei que o Ezequias não fica muito confortável, a gente percebe, mas é para um bem muito maior, né? Pelo pequeno que está aqui, está descansando, né? E para uma família que precisa. É um trabalho que vai ser feito para sempre, né? É um trabalho que não é irreversível, como aí o Ezequias falou. Mas enquanto aguardam uma posição do poder público, a gente, é claro, sempre conta com a população de Sinop.